A gente vai responder com as nossas palavras e que Deus abençoe você. E, cara, lembrando Amém. que se a nossa opinião não é uma verdade, mas a gente quer pode ajudar pessoas, sabe? A primeira pergunta é... de quem? Cláudia Leite? Deixa eu ver. Só gente famosa manda pergunta pra gente. Cláudia Leite, Escolhe Justin uma. Bieber. A Débora Raquel perguntou: qual foi a sua experiência mais marcante com Deus? Conta a sua, Ilha. Cara, acho que a minha primeira experiência com Deus, de com certeza, foi a mais marcante, foi quando eu fui batizado no Espírito Santo, que foi há uns 3 anos atrás. Tipo, eu fui nascido e criado na igreja e, cara, eu nunca tive nenhuma experiência, assim, muito radical com Deus, sabe? Eu nunca senti algo tão grande, assim. Mas há 3 anos atrás eu lembro que eu tava em um retiro lá na minha igreja e, cara, no meio do louvor, eu tipo, tava orando, assim, eu não sabia orar. Eu lembro que eu tava com, tipo, capuz, casaco fechado. E aí o meu líder chegou e falou assim: pega alguém e ora por essa pessoa. Eu fiquei muito nervoso, mas eu olhei pra trás assim, eu vi a minha prima, peguei a minha prima, coloquei na minha frente e eu falei: cara, faz o seguinte, ora por mim, me desculpa porque eu não sei orar direito, mas eu vou tentar orar por você. E ela começou a orar por mim, cara, ela ficou 7 minutos orando, e eu assim, eu nem não. Ela ficou muito tempo orando por mim. E, cara, eu nem prestava muita atenção porque eu tava muito nervoso, porque eu ia ter que orar por ela, sabe? E, cara, quando eu fui orar por ela, eu lembro que eu nunca tinha presenciado uma manifestação, assim, do Espírito Santo de uma forma tão real, sabe? E, cara, quando eu fui impor as minhas mãos sobre ela, cara, eu comecei a tremer. Só que, tipo, eu comecei a tremer de uma forma absurda, sabe? As minhas mãos tremiam, meu rosto latejava, minha perna tremia. E aí eu comecei a falar em línguas, eu comecei a falar em línguas estranhas, sabe? Coisas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Eu comecei a falar sobre a vida de algumas pessoas que não tinha como eu saber, sabe? Palavras de conhecimento. E, cara, isso era muito estranho porque eu nunca tinha visto isso acontecer, tá ligado? E, cara, eu virei pra ela e eu comecei a falar coisas, sabe? Liberar chamadas na vida dela, e ela começou a chorar, e naquele momento as coisas foram começando a aumentar. E, tipo, era como se eu tivesse consciente de tudo que estava acontecendo, só que eu não tivesse o controle do meu corpo naquele momento, sabe? Isso foi muito bizarro. Tipo, eu falei com 3 pessoas, sabe? Falei sobre o futuro de 3 pessoas e, cara, depois Assim diz o Senhor. eu deitei no meu quarto. Meu líder ficou com muito medo de eu morrer, porque foi muito forte o negócio. Só que, cara, Deus é maravilhoso. Mas isso foi com certeza uma coisa que mudou muito a minha vida. E, tipo, depois desse culto, mano, eu fui pra um quarto e fiquei lá 40 minutos sozinho, tremendo com Jesus. E desde então é impossível sair da igreja pra mim. Amém, mano. Ó, essa é a experiência do cara e ele tem me ensinado muito, porque esse cara, tipo, pensa num cara que é Jesus 24 horas. É esse maluco aqui. Uma experiência que eu tive e recente foi quando a gente fez um almoço lá no Lixão de Gramacho. E antes de a gente fazer o evangelismo, a gente fez meio que um caça-tesouro e a gente entrou na igreja, a gente começou a pedir o Espírito Santo ajuda, sabe? Pra ele ajudar, pra gente chegar nas pessoas certas, pra quem ele queria. E eu comecei a orar, e eu comecei a pedir coisas para o Espírito Santo me dar, qual pessoas eu ir. E eu lembro que ele me deu uma blusa vermelha e depois ele me deu uma saia florida. E, tipo, no momento eu achei que fosse da minha carne, tipo, e depois que a gente orasse, a gente tinha que falar o que viu pra gente sair pro evangelismo. E eu falei, mano, eu não vou falar essa parada, tipo, é minha carne, eu vou passar vergonha, saia florida, tá maluco, que doideira. Aí beleza. Aí, quando todo mundo foi falar do que viu, que sentiu antes de a gente sair, algo soou no meu coração e falou assim, cara, sua mente já não é sua mente, a sua mente é a mente de Cristo, então Amém. fala. Aí eu peguei e falei. Aí eu falei, pô, gente, eu vi uma saia florida, pá, não sei o que, e comecei a falar, e beleza, a gente saiu pro evangelismo. Mano, quando a gente virou a primeira rua, que a gente foi entrar na casa, tipo, pra gente chamar as pessoas, tinha uma senhora. Eu vou deixar a foto dela aqui, que eu tenho a foto dela até hoje, você vai olhar pra saia dela, mano. A saia dela era florida. A gente chegou lá e eu falei, mano, Deus me deu essa saia florida aqui e tem que acontecer alguma coisa. E ela tinha um problema na perna, essa senhora é tataravó. Pensa, tipo, ela tem muitas crianças pra cuidar. Caraca, E ela tinha uma bizarro. parada na perna, dores na perna, e eu falei, mano, é Jesus aqui. Yes. Aí quando a gente chegou, um amigo meu, o Pedro, ele queria orar por ela, e ele orou. Só que quando ele orou, eu não sei o que aconteceu, mano. Jesus é Jesus, mas talvez como Jesus tinha me dado aquilo ali, talvez era pra eu orar, porque quando ele orou,
ela continuou doendo, sabe? Foi meio que metade. Aí eu comecei a declarar, na hora que ele orou depois, eu comecei a declarar: Espírito Santo, você não me deu uma saia florida para curar pela metade. Eu desejo cura agora em nome de Jesus, Amém. a perna 100%. Aí quando eu acabei de orar, ela começou a rir, aí ela falou que a dor tinha sumido, sabe? E tipo, cara, isso marcou muito, porque a gente às vezes acha que o Espírito Santo acaba, sei lá, não é o nosso amigo, ou não escuta a gente, ou não fala com a gente. E ali eu tive uma prova real, sabe? Que, tipo, ele tá sempre ouvindo, ele é uma pessoa, ele é o nosso melhor amigo, e ele nos guia em todas as verdades, cara. Amém. É isso que eu quero passar pra vocês, em nome de Jesus. Amém. Posso ler uma aqui? Pode. A Lari Mouras perguntou assim: qual livro vocês indicam além de Jesus? Quem tem inspirado vocês na vida com Cristo? Responde lá. Cara, essa é uma pergunta que eu queria muito responder, porque eu acabei de ler um livro esses dias, é um livro bem curto, eu acho que é fácil de comprar, é um livro barato, que é Como Vencer as Difíceis Tarefas da Vida, do Tito Oscar. É um bispo lá da Nova Vida. E, cara, esse cara tem me influenciado muito na minha vida cristã, sabe? Ele é um exemplo pra mim de pessoa. E, sinceramente, eu sou apaixonado pela vida dele. Eu sou apaixonado pelo que ele carrega. E, cara, eu aprendi muito com esse livro. O primeiro capítulo fala sobre como vencer a difícil tarefa do silêncio, sabe? Porque muitas vezes a gente presta atenção em tudo que tá à nossa volta, menos no que tá dentro da gente, sabe? E, cara, quando a gente aprende a silenciar tudo e se preocupar mais com Jesus, você começa a escutar ele naturalmente na sua vida. Isso é maravilhoso, Amém, cara. Mano. Amém. Cara, então, eu tenho lido alguns livros assim, que a galera me indica. Eu tenho um livro que tem me edificado muito e muito confrontado, que Deus pediu para o meu amigo me dar, que é o Bubu. Deus pediu para ele me dar um livro que se chama No Altar da Idolatria Sexual, que diz sobre as pessoas que, tipo, antes da vida cristã tinham uma vida sexual ativa e hoje em dia eles estão fugindo disso, sabe qual é? Então Deus tem me confrontado muito naquele livro. Irado, mano. E porque assim, a gente sabe, né, mano, a gente se converte, mas nossos hormônios não. Então o nosso hormônio, ele grita pelas vontades da carne, as vontades lascivas, sabe qual é? O qual a Bíblia, o apóstolo Paulo fala que, tipo, não são os frutos do Espírito, se eu não me engano, tá em Gálatas 5, que são as obras da carne, se eu não me engano. Gálatas 5. Então, esse livro tem me ajudado muito, No Altar da Idolatria Sexual. E uma pessoa que tem me inspirado muito, cara, são as pessoas que Deus tem colocado, assim, pra eu conhecer. Tipo, o Léo, ele me inspira. Os jovens que eu tenho andado me inspira também, que a gente tem feito evangelismo. Muito louco, mano. Muita gente, mano, tem me inspirado. Cada pessoa inspira um pouco, sabe? Eu não tenho uma inspiração, tipo, 100% em alguém. Jesus, lógico. Jesus. Mas em pessoas, assim, são várias, porque eu acabo pegando pouquinho, a essência de cada um, melhor de cada um. Vou me alimentando do pouquinho deles. E é isso, mano. Outra pergunta. A Vanessa Regina perguntou: como exortar sem parecer que está julgando? Você responde ou eu respondo? Acho que a gente responde junto. Então vai, começa aí. Cara, como exortar sem parecer que está julgando? Eu podia dar uma resposta muito simples, tipo, exortar no amor, mas seria muito vago. Eu acho que Jesus, ele exortava sem julgar, que ele diz: eu não vim para condenar, e sim para salvar o mundo. Quando ele falava as coisas assim, ele não julgava, só se julgava, sabe qual é? Tipo, vamos dar um exemplo muito básico assim. Se eu chegar para você e falar: cara, respeita seu pai e sua mãe, eles precisam de você, e você, tipo, tem brigado com seus pais, eu não vou estar te julgando, mas eu vou estar te exortando que você deve respeitar eles, sabe? Yes. Eu não vou chegar pra você e falar assim: cara, você é um cagalhão, sabe? Você tá desrespeitando seu pai e sua mãe, você não serve pra nada. Isso é tipo afrontamento, mano. E isso não existe no evangelho. O confronto sim, mas o afrontamento não. Então, porque assim, se eu falar que você tá fazendo isso com seus pais, eu estaria te julgando. E eu não posso julgar porque amanhã pode ser eu que esteja fazendo isso. Então eu preciso te exortar no amor. Eu não estou sabendo explicar certo, mas eu creio que vocês vão entender. É isso, mano. Eu tenho isso para explicar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Posso falar uma coisa? Pode.
Cara, como exortar sem parecer que está julgando. Algo que eu tenho feito muito nos meus evangelismos, que a gente faz junto, inclusive, é, tipo, você sempre se colocar no pé de igualdade com aquela pessoa, sabe? Cara, tipo, você deixar claro que você é tão pecador quanto ela e pode ser até mais pecador do que ela, sabe? Tipo, cara, a gente não é melhor do que ninguém, a gente não é mais do que ninguém, por isso que muitas vezes quando a gente apresenta o próprio cristianismo a algumas pessoas, o próprio Jesus a algumas pessoas, muita gente ela fica distante porque a igreja ela tem tratado outras pessoas como juiz, sabe? E cara, a igreja não é juiz, mano. A igreja tá ali para ajudar, a igreja tá ali para auxiliar e a igreja principalmente tá ali para amar aquelas pessoas, sabe? A gente não tem que se colocar como um juiz, mas sim como um auxiliar, cara. Porque se nem Jesus julgou, quem somos nós pra gente julgar, sabe? Mano, acabei de ter uma revelação aqui, ó. Quem vê Deus como juiz vai viver como réu, mas quem vê Deus como pai vai saber brincar com a vida e vivendo como filho. Yes. Só que o maior problema, isso é exortando no amor, sem julgar. O maior problema é das pessoas hoje em dia conhecer Deus como pai e não viver como filho. Amém, é isso aí, mano. O maior problema hoje em dia é você passar a vida inteira conhecendo Deus como pai e não viver como um filho. Eu só tô te exortando no amor. Talvez você esteja conhecendo seu pai, mas não tenha vivido como filho. Então eu declaro na vida de vocês agora, em nome de Jesus, que vocês tenham um entendimento que Deus é pai de vocês, são filhos, e vocês vão viver como filho. Amém. Amém? Eu creio nisso. Cara, teve uma... A Onin 4 perguntou assim, fale como era a sua vida e o que mudou e como fez para largar o que fazia, que era comum em meio ao mundo e se voltou para o Pai. Cara, então, o que mudou na minha vida foi, tipo, com certeza foi meu jeito de falar, meu jeito de se expressar com as pessoas. Mudou tudo, ele é outra pessoa. Meu linguajar, tipo, vocês mesmos, tipo, vocês veem minhas fotos antigamente, meus vídeos antigamente, era tudo diferente. E como eu fiz, cara, se eu fizesse algo, não seria graça, seria mérito. E a graça não é mérito. Bem. Tipo assim, o Espírito Santo, ele veio sobre mim e ele me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então ele foi... É como se eu chegasse nele, tipo, um vaso completamente destruído e ele tem me moldado, sabe? Me ensinado. E, tipo, o que o pecado destruiu, mano, o Espírito Santo tá construindo novamente, sabe? Amém. É isso. Cara, vou responder o meu então. Fale como era a sua vida, sobre o que mudou e como você fez para largar o que fazia, que era comum em meio ao mundo e se voltou para o Pai. A minha vida antiga era bem diferente também, eu sou outra pessoa, eu não queria entrar muito nisso agora. Mas essa outra pergunta é muito maneira. E como você fez para largar o que fazia, que era comum em meio ao mundo, e se voltou para o Pai? Cara, eu acredito muito hoje que tem uma mentalidade muito errada nas pessoas que que eu não entro na igreja com medo do que eu vou ter que deixar de fazer. Só que, cara, eu acho que a mentalidade certa, eu acho que a mentalidade que Jesus quer que você tenha eu vou entrar na igreja procurando o que eu tenho que conhecer. E, cara, quando você conhece, Jesus não é mais você que se muda, mas é Deus que te muda, sabe? Tipo, a gente fica só preocupado com... não, eu não vou porque lá tem muita doutrina, eu não vou porque eles vão me obrigar a mudar, eu não vou... Cara, ninguém vai te obrigar a fazer nada, cara. Sabe, você não tem que ver as coisas como uma obrigação, mas como uma responsabilidade quando você conhece Jesus e ama Ele. Cara, por exemplo, se você ama alguém, você não quer magoar aquela pessoa. E, tipo, se você conhece Jesus e se você conhece o caráter de Jesus, você não quer magoar e não quer fazer as coisas que Ele não quer que você faça, sabe? Então... começa a não ser por uma obrigação, mas ser por um amor, sabe? Isso é muito maneiro. É tipo aquela frase, né? Eu não faço pra ser aceito, eu sou aceito, por isso que eu faço. Yes. Quando você Amém. entende que você é aceito, independente do que Isso você aí. faz ou deixa de fazer, mano, por amor a Jesus você faz, sabe qual é? Amor de Jesus. É tudo, mano, tudo envolve o amor. Tipo assim, não é o quanto você ama Deus, mas o quanto você entende que você é amado por Ele. Isso eu aprendi com o Vitor, sabe qual é? Ele tem me ensinado bastante. Não é o quanto você ama a Deus, mas o quanto você entende que é amado por Ele. E quando você entende que você é amado por Ele, aí você ora, você jejua, você... Por quê? Porque você tá apaixonado, mano. E uma pessoa apaixonada faz loucura de amor. Cara, Deus abençoe vocês. O vídeo ficou um pouco longo, mas espero que tenha edificado vocês. Espero que tenha queimado no coração de vocês. E... o Instagram do Léo vai estar passando aqui, talvez. Porque eu não sei se a edição vai ficar maneirinha. Mas...
muito obrigado, Deus abençoe. Se vocês quiserem mandar algumas perguntas aí no YouTube, manda pra gente fazer um próximo vídeo. Amém. Se vocês quiserem alguma sugestão de vídeo, Deus abençoe. Se inscreva no canal pra não perder nada, dê o like, me segue lá nas redes sociais, Hey. que aí vocês vão ver as idiotices que eu faço. Eu e o Cara mais Espírito Santo. engraçado do Rio de Janeiro. O cara mais engraçado do Rio de Janeiro. Só que talvez depois da Copa do Mundo de 2024. Mano, Deus abençoe. Beijo, é nóis. Valeu, galera. Sigam o Léo, é nóis.